meu lado, a médica pediátrica Clara Linda Alencar. Fecha na Clara. Cleiton Pereira, por favor. Olha aí, faz ou não faz jus ao nome? Faz jus ao nome. Ela é Clara Linda Alencar. Agora, bonito mesmo é o trabalho que ela desenvolve. Ela criou um instituto chamado Riso Movement. É um instituto que dá suporte às famílias que têm entes com paralisia cerebral. E a Clara estava me falando antes da entrevista que 17 milhões de pessoas no mundo têm paralisia cerebral. E aqui no Piauí, uma criança nasce por dia, ou seja, cerca de 365 crianças por ano, com paralisia cerebral. E esse número me impressionou, sabia, Clara? Eu até perguntei se estava acima, né, da média nacional, mas no Brasil é que o número é alto, né? Boa noite. Boa noite, Ari. Muito obrigada pelo convite. Nós é uma que honra. agradecemos. O Instituto Riso Movement está aqui junto à Meu Norte. É um número alto, o Brasil tem um número alto, né? Nosso trabalho ele se baseia num trabalho da Austrália, em que conseguiu reduzir esse número lá, 1,7 a cada 1.000 nascidos vivos tem paralisia cerebral. 1,7 a cada 100 mil. A cada 1.000. A cada 1.000, 1,7 lá na Austrália. Na Austrália. No Brasil, 3 a 7 a cada 1.000. Quando Uau. esse parto é prematuro, esse número sobe para 140. Então, assim, nós estamos atrasados nessa resolução, nessa mudança em relação à paralisia cerebral. Então, Clara Linda, pelo que você falou, a prematuridade, ela é um fator de altíssimo risco para a paralisia cerebral. Por quê? Porque a criança, ela nasce antes do tempo, né? Como o nome já diz, a prematuridade nasce antes do tempo. Tem a questão da hipóxia. Geralmente são crianças que nascem com falta de ar, né? Hipóxia. Hipóxia, falta de ar. É um termo mais técnico, né? Mas todo termo técnico que a gente conversar aqui com a Clara, a gente vai tentar mastigar para vocês. Então, assim, prematuros nascem com falta de ar, geralmente, precisam ser intubados. Essa intubação, E cada lesão falta de ar que você tem no cérebro, você leva uma lesão, falta de ar leva uma lesão no cérebro. Então, isso traz a prematuridade, a paralisia cerebral, na verdade. A Clara, ela é médica pediátrica e ela é especialista em UTI pediátrica. Sim. Você trabalha há uma década e meia já, né? Não, meia não, Ari. A minha idade aí, 12 anos. 12 anos. Uma década e meia, 15 anos quase, né? 12 anos. Então, se, por exemplo, uma criança nasce prematura, nasce ali com 6, 7 meses, em uma cidade do interior do Piauí, onde não há UTI pediátrica, isso agrava ainda mais? Agrava ainda mais. Então, essa criança provavelmente é transferida para a cidade onde tem. Então, ela passou mais tempo sem suporte de oxigênio. Perdeu seu tempo valioso. Perdeu seu tempo valioso e os neuros dizem que perda de tempo é perda de cérebro. Né? Então, assim, é uma criança que pode vir a ter paralisia cerebral, tem uma chance maior. Sim. Então, o nosso movimento tem um intuito tanto de prevenção como de tratamento, né? Então, assim, o que a gente deseja? Que cada vez mais essas mães sejam orientadas. Então, assim, uma mãe de um prematuro que passou muito tempo na UTI, ela seja orientada. O seu filho pode vir a ter, precisamos tratar, estimular precocemente. Eu sei que você trabalha com projetos sociais e aí, agora quero ver se você vai me corrigir, mais de uma década e meia, 16 anos. É verdade. Bem, então você conhece bem essa área de voluntariado, né? Parabéns, porque o voluntariado ainda é tão incipiente no Brasil, é uma tradição em outros países, como os Estados Unidos. Aqui a gente ainda dedica pouquíssimo do nosso tempo para ajudar as outras pessoas, para ajudar instituições. Agora eu pergunto, por que você optou pela paralisia cerebral? Você poderia ter escolhido, por exemplo, autismo, crianças dentro do espectro autista. De onde partiu a sua decisão por essa doença? Na verdade, é uma pergunta que todos me fazem. Por que paralisia cerebral? Né? Na verdade, eu não sei responder o porquê. Creio que pelo fato de eu ser casada com um neurocirurgião pediátrico e a gente conviver vamos muito. Dar nomes? Alencar, Francisco Alencar. Gente, né? E além de médico e parceiro nessa empreitada, né, do Riso Movement, ele também é assessor de imprensa, que ele está filmando ali dos bastidores toda a entrevista com a Clara Linda Alencar. Então, assim, a gente convive muito com crianças com essa condição, né? E pelo fato do número ser alto, a incidência ser alta e as consequências da esparticidade ser
dilacerantes, Sim. nós acabamos indo por essa linha da paralisia cerebral. Olha, a Maia Veloso, ela sabe o que faz. Sabe por quê? Você tem várias outras doenças infantis que tem muita mídia. A imprensa se debruça muito sobre outros assuntos que são igualmente importantes, que são igualmente relevantes e precisam dessa visibilidade. Mas a paralisia cerebral, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a conversar com a Clara Linda, eu percebi que vocês estão dando visibilidade a um problema que é mais frequente, mais comum do que a gente imagina. Sim. E que não tem muita visibilidade, né, Clara? É tanto que, se você for ver aí, nosso sistema de identificação e registro dessas pessoas é chamado de invisível. Sim. Exatamente, porque são pessoas invisíveis. Cadê essas pessoas que nascem uma por dia no Piauí? Onde elas estão? Boa pergunta. Onde elas estão? Clara, e vamos já falar mais detalhadamente do Riso Movement, tá? Tá bom. Da instituição que você criou. Só para a audiência se familiarizar com o problema. Sim. Quando a mãe e o pai, eles têm uma criança que nasceu com paralisia cerebral, como é que eles percebem isso? Eles já percebem logo de cara? Porque quando você está ali no espectro autista, você tem, às vezes, um próprio semblante do bebê diferenciado, quando ele vai crescendo, e com a paralisia cerebral. Não, assim, eles não percebem de cara. O diagnóstico é tardio da paralisia cerebral. Por quê? É um diagnóstico clínico que precisa do neuropediatra ou do pediatra com experiência para poder fechar esse diagnóstico. E algumas vezes a gente faz alguns exames de imagem para confirmar. Ele não tem o olhinho mais puxado, como síndrome de Down, por exemplo. Ele tem atraso do desenvolvimento. Então, é uma criança que era para sentar no tempo e não senta. Falar é uma criança para falar e não fala. Às vezes é uma criança que tem uma hemiparesia, ou seja, uma fraqueza de um lado. Às vezes você pergunta, teve algum problema no parto? Não, não teve nada, nasceu bem, mas às vezes, não, doutora, ele ficou roxinho um pouquinho. Então, assim, é uma criança que você já pode pensar em ter paralisia cerebral. Então, quando o bebê nasce, aí às vezes o pai não percebe nem a mãe. Não percebe nem a mãe. Depois ali, com 1 ano e meio, 2 anos, vamos botar lá na creche. Menos, 6 meses, ele não senta. Pronto, entendeu? Aí ele vai dizer, vamos botar na creche, mas ele é tão paradinho, ele é tão... Aí eles procuram um pediatra e o pediatra vai no exame clínico, vai detectar qual é o problema e o que é a paralisia cerebral. Exatamente. Uma vez que isso seja detectado, aí o que o pediatra vai fazer? Ele vai dizer, olha, ele tem paralisia cerebral e o tratamento qual é o caminho aí? Qual é a orientação do médico? O que você diria? É importante a gente entender que a paralisia cerebral, o cérebro não está parado, que a gente pensa, em si, né? A gente pensa, paralisia cerebral, o cérebro está parado. Não, é uma lesão não progressiva. O nível que a pessoa nasceu de paralisia cerebral é aquele nível que a pessoa vai se manter durante toda a vida. O que muda são as condições que estão associadas à paralisia cerebral. Disfunção em fala, motora, né, de cognitivo, que é de aprendizagem. Isso sim tem um grau de acordo com o nível de paralisia, né? Então, assim, a criança chega pra gente, a gente faz o diagnóstico de paralisia cerebral, é um bebê, o que é que você faz primeiro? Estimulação precoce. Você vai por estimulação precoce para tentar recuperar as funções que provavelmente podem estar perdidas. É uma criança que está 2 anos e está andando no pé em ponta, que a gente chama um pé equino, né? Que é aquele pezinho em ponta, um pezinho de bailarina que a criança anda. Você geralmente vai indicar que essa criança vai fazer a medicação oral, começar a tratar essa espasticidade dessa criança, entendeu? Você tem um trabalho aí que precisa ser multidisciplinar, envolvendo ali terapeuta, psicólogo, pediatra, um neuro, um fono, um fisioterapeuta. Isso. Então, é bem complicado se a família não tiver um bom poder aquisitivo. Por quê? Porque ela vai precisar do suporte do SUS. E aí a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, ele é essencial, ele salva milhões de vidas. Ele é até modelo, tá? A gente copiou lá da Inglaterra, mas ele é modelo para outros países. Mas a gente sabe as falhas que ele tem, né? Até dada a enormidade do nosso país. Aí a gente vai botar agora o Riso Movement aqui na nossa bancada. Vamos botar na mesa. Como é que funciona a instituição? Assim, o Riso Movement ele foi criado no sentido tanto de dar visibilidade à paralisia cerebral, de trazer essas pessoas invisíveis à tona, como um movimento de transformação. Nós precisamos reduzir essa curva de incidência de paralisia cerebral. Nós temos a capacidade, como sociedade, como governo, de reduzir, porque
a paralisia cerebral existem causas preveníveis, como a prematuridade, algumas doenças, o surto de Zika vírus que teve aí, né? Então, são coisas que a gente pode prevenir. Gente, a gente está agora com uma epidemia de dengue, zika e chikungunya. Quem sabe, Esses né? números podem reverberar nos próximos reverberar. Eu estava até num congresso anos. que eu disse, Alencar, eu vi uma entrevista que a Zika vai voltar. Ele disse assim, eu também vi, mas não vimos dados ainda, entendeu? Então, assim, a gente sempre fica alerta, né? Então, o Instituto veio com essa missão. Hoje, no Piauí, nós conseguimos fazer todas as formas de tratamento em relação à espasticidade, pelo SUS. A espasticidade. A espasticidade que é uma condição associada à paralisia cerebral. 80% das pessoas com paralisia cerebral pode vir a ter espasticidade. Que é o quê? Um número altinho, aquela rigidez no músculo. Ah, tá. Quando assim, você o paciente fica ali... é rígido, entendeu? É como se você estivesse em contração permanente, o tempo Sim, todo, sim. entendeu? Então, são crianças consumidas, crianças que que não conseguem nem ganhar peso, porque tem um gasto calórico altíssimo, entendeu? Meu Deus, porque elas ficam botando força. O tempo todo. Se você, 24 horas por dia. Exatamente. Se você faz um exame energia, dessa criança, né? Exatamente. Se você faz um exame dessa criança em repouso, a atividade elétrica muscular dela está ativa. Como se ela estivesse numa esteira de uma academia o tempo 24 todo. horas por o dia. O tempo todo. Elas sofrem com isso, Clara? Dor, deformidades e encurtamentos. Eu acho que as meninas vão mostrar aí, mas assim, Sim, são a gente crianças... pode até mostrando, Karine, as imagens à medida que eu converso aqui com a Clara. São crianças que ficam deformadas, incapazes de sentar, de posturar, Então, nós viemos com essa missão de transformar tanto essas pessoas que já estão com a paralisia cerebral, que têm a condição da paralisia cerebral, porque nós precisamos tratar a forma como elas estão agora, né? Certo. E prevenir essas que podem vir a nascer e diminuir essa incidência. Estou conversando aqui, você que ligou a TV agora, com a médica pediátrica, a Clara Linda Alencar, ela e o marido, que também é médico, Dr. Francisco. Francisco Alencar, eles criaram uma instituição chamada Riso Movement, que atende, dá suporte a famílias onde há crianças com paralisia cerebral. Você está vendo imagens aí, doutora Clara? Aí é o que... Isso daí é uma criança no pós-operatório, que você vê antes, a dificuldade que ela tem. Ó, nessa primeira imagem aí, tá vendo essa criança, Ari, com a perna cruzada, ela fica o tempo todo assim, entendeu? Nossa. Então, você faz... Aí é o exame antes, no pré-operatório, e embaixo, 24 horas na cirurgia, uma criança que... Tem até risco de atrofia? De tudo. Ele perde músculo. O músculo que não é exercitado, ele faz o quê? Atrofia, né? entendeu? É verdade. Então, primeiro ele encurta, depois ele deforma. E é uma criança que tem o tempo todo com dor. Não, aí ele está só avaliando antes da cirurgia e após a cirurgia. Ok. A doutora Clara, ela mencionou as cirurgias. Então, o Instituto Riso Movement, ele dá aquele suporte informativo, ou seja, eles levam informação às famílias, eles orientam o que procurar, quem procurar, os caminhos que devem ser traçados. E aí, você vai, em geral, precisar de cirurgia. Como é que vocês fazem? A gente faz essas cirurgias, como é que o Piauí está? É referência? Quantas cirurgias são feitas? Então, assim, nós do Piauí temos a alegria de dizer que somos referência no Brasil, no tratamento da espasticidade. Nós somos a única equipe com um projeto permanente de realização de cirurgias, de aplicação de toxina botulínica pelo SUS. Tudo é feito no Hospital Infantil do Sítio Portela. É um hospital público, é um hospital do Estado, é o IUP, né? O Hospital Infantil do Sítio Portela. É o IUP, Passou então, por uma assim, reforma grande tá agora. Tá lindo, né? Então, assim, nós hoje operamos 4 pacientes por mês de espasticidade e atendemos em torno de 20 a 40 crianças uma vez por sábado. Então, a gente opera domingo e atende no sábado em relação à avaliação, né? Então, a gente avalia, aplica toxina no centro cirúrgico. Nós somos o único estado do Brasil que aplica toxina sob sedação no SUS, porque, assim, existem várias formas de tratamento da espasticidade. Medicação oral, injetáveis, que é a aplicação de toxina botulínica, o mesmo que é o botox, o mesmo que a gente aplica na face para tirar, exatamente, né, marcas as rugas, de exatamente, a gente aplica para relaxar a musculatura das crianças. Certo. Existe a cirurgia, que é padrão ouro, e a forma definitiva. Que é feita lá mesmo no hospital infantil. No hospital infantil. Então, todo esse ciclo de tratamento nós temos pelo hospital infantil. Não temos ainda a reabilitação intensiva pós-operatória. Então, a criança dessa aplica toxina ou faz cirurgia, eu não tenho ainda como inseri-la num programa de reabilitação intensiva. Ali o CI ainda não faz, não, né?
os que já estão em acompanhamento com o CI conseguem voltar e fazer a reabilitação lá. Mas Sim. quem não está? Claro. Nós temos uma demanda enorme no Agora, CI, né? vamos aos problemas, né? A instituição é incrível, o trabalho de vocês. Obrigada. Diferenciado, Obrigada. referência. A gente vai já falar da premiação que eles já receberam. A instituição só tem pouco mais de 2 anos, como eu falei, porque foi criada em fevereiro de 2020, né? Um mês antes do início da pandemia. E realiza um trabalho que hoje transcende aqui a divisa do Piauí. O Brasil inteiro procura o Dr. Francisco e a Clara Linda Alencar. Mas a gente consegue atender toda a demanda? Não conseguimos atender toda a demanda. Então, assim, a nossa ideia com o Instituto, nós trabalhamos com um tripé lá, educação, assistência em saúde, que é o que a gente fornece, e tecnologias, né? A nossa ideia de educação é exatamente essa, treinar o Brasil para que o Brasil entenda o que é paralisia cerebral, o que é espasticidade, e a partir daí ele reconheça as possibilidades terapêuticas. Então, assim, vai todos virem para o Piauí, era o nosso sonho. Nosso sonho é que o Piauí seja o centro nacional de referência em relação à paralisia cerebral. Como eu te falei, a gente pensa no câncer infantil, eu penso no Hospital de Barretos. Sim. Então, se eu pensar em paralisia cerebral... Você pensa em reabilitação, você pensa lá na AACD ou no Sara Kubitschek. Exatamente. Então, se eu pensar em paralisia cerebral, eu vou pensar no Piauí. Né? Então, assim, então nós precisamos... vocês já lançaram, já tem um embrião aí. Já temos um embrião. Para que nasça uma cria robusta. A doutora Clara estava me explicando que eles vão já abrir uma sede própria, que já é um avanço, uma sede ampla, né? É uma sede ampla, nós alugamos uma sede de 6.000 metros quadrados aqui em Teresina, né, no final da João 23, né, que é a chama BR-343. Ali já é a BR-343, já é ali descendo depois da ladeira do Uruguai. Então, assim, nós alugamos essa sede ampla, vamos abrir a nossa parte administrativa a partir do dia 16 de maio, está aberta. É agora, né? É agora. E lá vamos começar a sonhar com um centro de reabilitação voltado para a pessoa com paralisia cerebral. Sim. Vamos ter hospedagem, um parque adaptado para que meus filhos e os seus filhos possam brincar conjuntamente. E o centro de treinamento brasileiro vai iniciar a partir de lá. Imagine aí o trabalho que o Lar de Maria faz, por exemplo, que é uma instituição que atende pessoas com câncer, dão suporte à família também. Crianças, sobretudo, dão suporte à família. Lá a Graça Cordeiro em relação ao HIV/AIDS, com o Lar da Esperança, ou a igreja com o Lar da Fraternidade. Esse trabalho que o Dr. Francisco e a Clara Linda Alencar estão construindo, né, coletivamente, porque tem a participação do poder público, através do Hospital Infantil e de vários parceiros que ela ainda vai mencionar, pode se transformar numa coisa tão grande, quer dizer, de repercussão até internacional. Já teve um reconhecimento nacional, qual foi? Foi em dezembro agora do ano passado, nós ganhamos o Prêmio Nacional de Acessibilidade na categoria atitudinal, né, com o projeto Riso Movement Itinerante. Então, assim, o Riso, eu digo muito que ele nasceu sem ser instituição, era um projeto pessoal nosso, em que a gente andava pelas cidades do Brasil, ensinando sobre paralisia cerebral, ensinando para as mães, para os fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, e à tarde nós examinávamos essas crianças gratuitamente. Isso acontece desde 2017 que a gente faz esse trabalho, né? E pela demanda, pela divulgação e pela internet, né, as pessoas cada vez mais nos procuram e nós encerramos nosso poder de manter essa questão pessoal e tivemos que abrir um braço social. Sim. Porque, assim, o Piauí, nós estamos muito bem assistidos. Falta ainda a parte de reabilitação, mas creio que nós iremos conseguir. Mas uma pessoa do Maranhão, uma pessoa do Pernambuco, uma pessoa do Pará, eu não consigo assistir ainda. Não, e outra coisa, o Hospital Infantil é um parceiro incrível. Até a doutora Clara estava mencionando aqui o ex-diretor, né, o doutor Vinícius Nascimento, sim, que deixou a direção recentemente, mas fez um trabalho incrível de parceria com o Riso Movement. Mas claro que assim, no médio e longo prazos, o hospital continua parceiro, entram novos parceiros, mas vocês abrem um hospital próprio do Riso Movement, né? Com a parceria, claro, um deputado, um senador que tenha o real interesse em ajudar a saúde pública, porque não destina uma emenda, né? Uma emenda de bancada, traz aí alguns milhões, constrói um hospital próprio para atender, porque o trabalho de vocês, ele tem uma repercussão nacional e essa procura só vai aumentar.
Tem Porque é bem aumentado, feito, entendeu? porque Tem é bem aumentado. feito. As pessoas estão vendendo as coisas para vir para Teresina. Eu disse Olha assim, aí. Alencar, pelo amor de Deus. Tem Eu não, resolutividade. tem resolutividade, entendeu? E assim, nós trabalhamos com transparência, sustentabilidade. Uma coisa que me encanta muito é o poder das organizações sociais e como a gente Sim. pode fazer isso de uma forma organizada e sustentada, entendeu? Mas Claro. precisamos... Chama de terceiro setor, às vezes é o primeiro mesmo, né? Mas O precisamos... público é o segundo. Precisamos do apoio aí da sociedade, precisamos do apoio Sim. de Teresina, Como né? é que agora, quem está nos assistindo aqui nos 18 estados abarcados pelo Grupo Meio Norte, pode entrar em contato com vocês, aí se tiver site, se tiver Instagram, pode mencionar. Viu, Karine? Se a gente puder também colocar aqui na barra, também seria interessante. Nós temos um site que é www.risomovement.com.br. Riso com Z. Riso com Z e movement de movimento, né? .com.br. Sim. Temos nosso Instagram que é @Instituto Riso Movement. Lá Instituto Riso, R-I-Z-O, aí Movement, que é movimento, com T mudo no final. mudo, exatamente. Lá tem um cliquezinho pro WhatsApp, né? Que é nosso telefone de WhatsApp. E assim, você pode ajudar de diversas formas, como voluntário, como um apoiador social. Uma empresa pode ter um contrato social com o Instituto e, a partir daí, o Instituto ser a causa da empresa. Eu digo muito para essas empresas, dos amigos meus, assim, nós não estamos falando mais da deficiência, nós estamos falando de perca de oportunidades. Quanto é que vale uma perca de oportunidade para uma criança dessa? Sim. Então, assim, se você vê, nós temos crianças que andaram. Era uma criança que poderia ficar em cadeira de roda. Então, você deixou que essa criança não perdesse oportunidade. Ganhou independência. Independência, entendeu? Então, mas assim, nós temos crianças que não têm a condição de andar, mas precisam se posturar na cadeira, precisam trocar fraldas, precisam não sentir dor. Quem está sentindo dor e quer sentir dor? Ninguém. Não. Ninguém, Dor entendeu? crônica, né? Dor crônica, entendeu? Elas precisam se alimentar. A gente já operou crianças que ficavam internadas de repetição com pneumonia, porque é tanta espasticidade que não consegue expandir a caixa torácica, o pulmão para expandir. Aí o médico da hospital ligou. Gente, a paciente está internada, venham operar, que ela está com 14 dias de antibiótico. Então, nós mobilizamos a equipe para ir operar ela enquanto estivesse internada. E o pai passa com a gente sempre diz, doutora, nunca mais a gente internou. E vocês têm profissionais de saúde de várias áreas fazendo esse trabalho voluntário também? Nós temos neurocirurgião, temos pediatra, temos ortopedista, o doutor Vinícius é um dos nossos voluntários, temos fono, psicólogo, entendeu? Nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar. Por que muitos dizem que nós somos a única equipe? Porque no Brasil não existe uma equipe multidisciplinar, onde o fisioterapeuta está dentro do centro cirúrgico, ele faz a avaliação pré-operatória, ele está na avaliação do centro cirúrgico, ele está no pós-operatório, onde a gente se preocupa com os membros inferiores e com os membros superiores, que é por conta das mãos, nós inserimos a terapeuta ocupacional dentro do processo. Sim. A mesma técnica cirúrgica que a gente fazia nos membros inferiores, nós levamos para os membros superiores. Então, nós temos a maior casuística em relação a operar membros superiores, entendeu? Então, assim, existe todo um trabalho feito e não é só eu e o Alencar, entendeu? Vocês recebem ligações, porque lá no link, você falou que linka, aí vai para o WhatsApp. Aí recebe ligação do Rio Grande do Sul. De todos os lugares, da Argentina, de Portugal, da Argentina. Da Europa. Da Europa. Alencar de Claro, nós vamos para a Europa e depois a gente volta para o Piauí. Eu disse, está certo, Alencar. Gente, olha, você deve dizer assim, olha, vocês têm os recursos e a gente tem a vontade e o know-how. Traz os euros para cá, que a gente fica amplia, mais fácil em euro, né? Fica mais fácil, né? Fica mais fácil em euro. Mas assim, falou, são todas mães carentes de informação, se você ver. Imagino. E que fazem qualquer coisa para ver seu filho melhorado, entendeu? Então, assim, como qualquer mãe, melhor, né? Como qualquer mãe, exatamente. Essa entrevista tem a ver com o Dia das Mães, inclusive. Tem a ver com o Dia das Mães. E assim, domingo. E o Riso, ele nasceu a partir de um grupo de WhatsApp, porque eu parei de trabalhar uma época que minha filha adoeceu. Então, eu fui dar suporte às mães que eram operadas pelo meu esposo, entendeu? Então, tem tudo a ver com o Dia das Mães. Olha, estou conversando com a médica pediátrica Clara Linda Alencar, que está falando aqui da instituição que ela criou, o Riso Movement, junto com o esposo dela, Dr. Francisco Alencar, que está atendendo pessoas, dando suporte a pessoas de todo o Brasil, onde as famílias têm alguém com paralisia cerebral, que é um problema que afeta. Tem um nascimento por dia no Piauí de crianças com paralisia cerebral. A senhora falou aí que o Dr. Vinícius Nascimento, que é ortopedista, ele ajudava. Então, a ortopedia, ela é muito demandada, né?
Se a ortopedia é demandada, deve ter também muita necessidade de cadeira de rodas. Sim, tem E aí, necessidade. como é que vocês fazem? Assim, a ortopedia é demandada, né, mas que o Vinícius não me escute, o que a gente não quer é que essas crianças cheguem na parte ortopédica. Porque se chegar na parte ortopédica, nós falhamos no tratamento, porque ela encurtou, ela deformou. Entendi. E o que não foi feito antes, né? Então, por que não foi feito antes? Temos crianças que precisam ir para a ortopedia, mas a gente quer pegar o que está nascendo hoje, o que vai nascer amanhã, Claro. e que ele não precise ir para a ortopedia, né? E aí, cadeira de rodas, como é que faz? Que é um A cadeira de produto roda, caro. hoje aqui no Piauí é distribuído pelo Centro de Reabilitação, né? O CI é distribuído pelo SUS no Centro de Reabilitação. Nós temos um projeto dentro do Instituto Riso Movement, que é confecção de cadeiras de roda a baixo custo motorizada. É um projeto... Cadeiras de rodas motorizadas são mais caras. São mais caras, mas esse é um projeto dos Estados Unidos que a gente trouxe, feito de cano PVC, essa cadeira. Como é que funciona? Esse é um projeto dentro da instituição. É um projeto dentro da instituição. Então, assim, essa pessoa nos Estados Unidos, ela fez essa cadeira de roda e ela tornou público essa confecção. Então, você, de qualquer instituição... então ela fez fez um protótipo... Desenvolveu uma tecnologia e não patenteou. Ela disse, não, isso aqui é para o mundo inteiro usar. Exatamente. Então, nós estamos trazendo para o Piauí a confecção dessa cadeira. Sim. Qual é a nossa ideia? Nós já queremos melhorar a cadeira, porque a cadeira só vai para frente e para trás. Nós estamos tentando rodinhas bidirecionais, para que a criança possa... Nós temos um apresentador aqui na TV, que você deve conhecer, a senhora, perdão, deve conhecer, o Amadeu Campos, Sim. que é cadeirante, e ele tem uma cadeira motorizada, que a cadeira dele ele fica até em pé. Pois é. Tem lá um botão que ele fica em pé se ele quiser. Então ele vai para todas as direções, para todos os lados. E vocês estão querendo aperfeiçoar essa invenção americana para que também fique com movimento para todas as direções. Não vai ficar em pé. Qual é o meu pensamento? Não, fora o pé, qual é o meu pensamento em relação a isso? Eu consigo fazer com que eu consigo ter uma troca mais fácil dessa cadeira de roda. Eu diminuo o impacto na saúde pública, porque o SUS não vai precisar dispensar a cadeira com 5 anos, com 7 anos, com 15 anos, e ele dispensaria uma cadeira só com adulto. Porque aí você vai trocando só as adaptações. E vocês já conseguiram montar alguma aqui? Nós estamos com um técnico aí em Parnaíba, que é um professor nosso, né, de tecnologia, que está nos dando um suporte em relação a isso. Nós finalizamos o sistema, o protótipo físico da cadeira, sim, estamos agora na questão das rodinhas. Entendeu? Então, dentro em breve, o Riso Movement vai ter essa cadeira. Vai ter essa cadeira, vai ter essa cadeira. Bem, eu também queria falar, doutora Clara Linda, sobre subnotificação e o mapeamento dos casos. Deve ter uma mãe lá no município pequeno do extremo sul do Piauí ou lá do extremo norte que talvez nem saiba o que é a paralisia cerebral e está lá com o filho com paralisia cerebral. Então, como é que faz para criar ali uma espécie de mapeamento, que agora é uma expressão que surgiu muito na pandemia, a busca ativa, para ir lá e dizer, olha, nós temos aqui uma população invisível com paralisia cerebral. Então, essa foi a nossa grande dor durante a pandemia, né? Porque, assim, os nossos pacientes, nós temos muito bem cadastrados, nós sabemos, nós ligamos, nós retornamos a cada 4 meses, na verdade nós não paramos de trabalhar, a parte da neurologia, né, não parou de trabalhar. Mas a gente pensava, cadê os outros pacientes? Como é que eles estão? Se ele não está aplicando toxina, ele está deformando, ele está encurtando. Não podia sair de casa, né? Não podia sair de casa, cadê? Como estão? Tudo fechado, todos os postos de saúde fechados, entendeu? Então, durante a pandemia, nós desenvolvemos um sistema que chama Invisível, que é um sistema de identificação invisível, porque nós sabemos que essas pessoas não são vistas pela sociedade. Entendeu? Então, assim, cadê essa uma pessoa que nasce por dia no Piauí? Cadê? Elas não estão na escola por quê? Elas estão precisando de cadeira de rodas? Quantas? Cadê a qualidade de vida dessas crianças? Cadê a qualidade de vida dessas crianças? Elas precisam estar num programa multidisciplinar, por que não estão? Então, assim, eu sou muito da filosofia que se eu tenho um número, eu tenho um poder de pedir, de ir atrás, de correr, mas eu não sei onde estão. Como é que eu posso pedir? Se eu chegar ali, estou precisando de algumas cadeiras de rodas. Vai me perguntar quantas? Para quem? Onde estão? Entendeu? Sem dúvida. Então, assim, nós desenvolvemos esse sistema que no início era só para identificar e registrar essas pessoas, para a gente ter um mapeamento da paralisia cerebral no Piauí, mas acabou tendo outros braços. No sistema a gente vai ter vigilância do quadril, que é uma questão que afeta muito, que a criança fica muito tempo sentada, tem mobilidade reduzida, então o quadril desarticula, né? Então a gente pode vigiar esse quadril e pode reduzir
ou zerar essa desarticulação, entendeu? Então, temos outros braços. Mas o nosso maior braço é registrar. Cadê essas pessoas? A minha ideia, ou o meu desejo, na verdade, é que esse sistema se torne de notificação compulsória. Como eu notifico uma dengue, eu notifico um HIV. Aí precisa ser via governo federal? Ou o Estado poderia adotar essa... Nós poderíamos iniciar como um protótipo aqui, a partir do Estado do Piauí, né, adotando essa medida. Quer dizer, a CESAP poderia dizer, ó, poderia, não sim. tem no Brasil, mas aqui vai ter essa notificação. Mas aqui vai ter essa notificação compulsória. Então, que assim, é, gente, quando o profissional de saúde ele é obrigado a registrar um nascimento, né? Então, assim, se eu vi que uma criança nasceu por um parto prematuro, passou tantos dias internada em ventilação mecânica, que é aquele tubozinho na boca, dentro da UTI, ou teve alguma parada cardíaca, que eu sei que tem chance de ter faltado oxigênio no cérebro e tem chance de ter paralisia cerebral, a gente começa a notificar, porque só assim, quanto mais precoce, mais rápido a gente consegue intervir. Olha, a gente sempre escuta falar de médico por vocação, né? Ou um profissional por vocação. Só que, às vezes, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Às vezes é porque a pessoa, enfim, segue a profissão dos pais, eu acho que dá mais dinheiro, né? Sendo mais pragmático. Mas eu hoje entrevistei uma médica que ela é médica por vocação. Você percebeu, né? Ela leva a sério o juramento de Hipócrates, que é o pai da medicina. Parabéns, doutora Clara Linda Alencar. Parabéns também ao seu esposo. E a todos os profissionais de saúde envolvidos, todos esses profissionais voluntários. Antes de encerrar a entrevista com a médica pediatra Clara Linda Alencar, queria que a senhora repetisse o e-mail e também o Instagram do Riso Movement, que é referência hoje no Brasil no tratamento de paralisia cerebral. Então, o nosso e-mail é contato@risomovement.com.br, né? Certo. Nosso Instagram é @Instituto Riso Movement e o site é www.risomovement.com.br. Passando até no site aí, Pronto, aqui na tela, tá aqui na sua tela, tá? A gente abriu o site, a Karine Santana lá abriu o site prontamente para você já ver como é a navegação. Então, eu quero dizer que nós estamos à disposição dos pais, dos profissionais, das pessoas com paralisia cerebral. É um movimento de transformação que vai sair a partir do Piauí para o Brasil. Eu vou ganhar uma camiseta. Vai, essa camiseta Maia, que a doutora, que a doutora Clara está usando aqui, a doutora Clara Linda Alencar. E aí o doutor Francisco já mandou aqui pelo meu querido amigo Cleiton Pereira, cinegrafista premiado também internacionalmente. Muito bem, Cleiton. E olha, é lindo. Eu estava olhando aqui, entrevistando a doutora Clara, e olhando que camiseta bonita que ela estava usando do Instituto Riso Movement. Então, assim, o Piauí é um estado rico e que, junto com parceiros, empresas, amigos, a gente pode produzir um movimento de transformação social. Olha, o que vocês já fizeram já é hercúleo, já é heróico e já é digno de entrevistas e entrevistas. Essa Maia Veloso descobre as coisas. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada, Ari. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Olha, o maior provedor de internet do Piauí. Qual é? A G3 Telecom. Não para de crescer e trazer novidades para você, cliente. Olha só, a G3 acaba de expandir a sua frota. Agora são mais de 170 carros à disposição dos clientes G3 para oferecer mais rapidez, agilidade e qualidade no atendimento, além dos melhores planos com velocidade de até 500 MB de internet. Não tem outra. Só a G3 tem a maior e melhor estrutura para te deixar conectado. Então corre para assinar, não perde a chance de ter a melhor internet do Piauí. Liga ou chama agora no WhatsApp. O número 3302-6000, 3302-6000. E vem para a G3, a internet que conecta você. A onda azul tá só aumentando, tem que respeitar. Olha o tanto de carro. Só a G3 tem a maior e a melhor estrutura do Piauí. Uhul! Viu aí como a G3 é a maior? Se surgir um problema, nossa equipe técnica vai chegar com ultra rapidez em sua casa. Só aqui você tem a maior frota de carros à sua disposição. Nós vamos até você, é sem enrolação. Vem pra maior e melhor, vem pra G3. E olha, depois do intervalo, a gente vai